Olá, Facebook, sejam bem-vindos, bem-vindas. Vão entrando. Instagram, boa noite, sejam bem-vindas, bem-vindos também para nossa segunda jornada aromática da deusa. Vão entrando. Hoje o nosso papo vai estar quente, gente. Nosso papo vai estar quente. Oi, Choque, seja bem-vindo, lindo. Uma honra a tua presença aqui. Seja bem-vindo. Oi, Daya. Vão entrando. Vão entrando. Vamos aguardar mais um pouquinho aí o Instagram chamar o pessoal. Facebook também. Edson, seja bem-vindo. Vão entrando. Então, gente, nossa live de ontem, né, deu o que falar aqui. Coloquei a caixinha ali no meu story e a mulherada desandou, né, colocar seus insights ali na caixinha. Eu acho muito legal isso, porque ali fica mais reservado e aí a gente pode conversar mais de pertinho, né, mais intimamente assim, mas mexe, né, gente? Quando a gente abre essas caixinhas do nosso inconsciente, aí vem tudo e mais um pouquinho. Só da gente falar já é aí uma chave para as nossas portas internas, né? Imagina viver tudo isso. Então, muitas mulheres me deram feedback de que realmente não sabiam, né, sobre essa questão das memórias que ficam no nosso corpo, daquilo tudo que a gente viveu, porque é inconsciente, né? A gente não lembra. E outra, a gente não estudou na escola, nossa cultura não fala, nossa religião não fala, então fica no oculto, né? E aí tudo que fica no oculto, fica no inconsciente, a gente vive isso e às vezes nem se dá conta. Então, assim, ó, foi muito legal o feedback de vocês ontem. Adorei, foi muito bom. E hoje, né, gente? Hoje vamos mergulhar um pouquinho mais nesse universo, porque é exatamente sobre isso que a gente vai continuar falando, né, gente? Hoje a gente vai mergulhar na nossa psique, na nossa alma feminina, né? Que é muito misteriosa, vamos dizer, né, gente? É muito misteriosa, é muito expansiva, tem muita coisa aí dentro que a gente não conhece e por isso essa busca constante aí do autoconhecimento, né? E falando em psique, em alma, né, gente? A psicologia vem contribuindo com nós aí muito, né? Através dos tempos, na verdade, porque tem aí conceitos, tem conhecimentos, tem estudos muito profundos e antigos, e a gente está aí resgatando alguma coisa da psicologia também, né? E justamente é sobre isso que a gente vai falar hoje, porque o tema deusa, né, vem justamente dos arquétipos das deusas trazidos por Jung. Então a gente vai mergulhar um pouquinho nesse contexto para a gente começar a abrir mais umas chavezinhas aí dentro da nossa mente, da nossa essência, da nossa psique, né, gente? E aí, como eu falei para vocês ontem, esses estudos que eu tenho feito durante anos sobre a mente feminina, sobre as emoções femininas, me trouxe essa oportunidade de estar também contribuindo e fazendo a união. E aí que vem essa metodologia, né? A união da psicologia transpessoal com a aromaterapia, porque não basta só a gente entender, a gente precisa viver, né? E a aromaterapia vem nos trazer aí essa oportunidade da gente estar internalizando e realmente abrindo as portinhas para esse autoconhecimento acontecer nesse nível mais profundo. E o que eu pude constatar aí nesses anos, gente, de conexão com as mulheres. Deixa eu ver quem tá aqui. Pati, bem-vinda. Moa, Daya, bem-vindas. Bem-vindas. Ione, muito bem-vindas, gente. Vão entrando aí, a gente já tá iniciando, porque hoje tem muita coisa. Hoje tem muita coisa pra gente aqui viver, pra gente falar, pra gente se expressar, né? Esse nosso universo feminino é muito amplo e é uma delícia estar falando sobre isso aqui com vocês, gente.
Então, como eu estava falando com vocês, né, durante esses 20 anos aí de caminhada junto com as mulheres, é muito nítido que esse conhecimento antigo ele está reverberando de uma forma muito viva em nós hoje. Muito viva e cada vez mais viva. E é muito lindo de ver quando a mulher desperta, né, para esse mundo interno, que reconhece outras facetas em si. É muito lindo de ver, porque é como se fosse realmente esse desabrochar, né? E aí é surpresa para elas e é surpresa para quem também está convivendo, né? Porque muita gente, principalmente quando os familiares mais próximos, maridos e filhos, nossa, como você mudou daí, né? Não é mudar, é realmente reconhecer quem eu era, porque eu estava vivendo uma vida que não é minha, resumidamente, né? Então é muito lindo esse desabrochar das mulheres, quando a gente faz esse mergulho para dentro da gente mesmo, e a gente pode se libertar, né? Essa é a grande mensagem que eu quero trazer aqui, é essa libertação. Uma libertação pacífica, saudável, para a gente poder viver, porque na real a gente pode, né, gente? A gente pode. O que realmente nos aprisiona é a nossa própria mente, porque ninguém mais está apontando um revólver para a cabeça da gente, dizendo: se você fizer isso, aquilo, você vai ser morta, você vai ser jogado na fogueira. Isso não tem mais. Então tá um momento lindo é só a gente, né? O processo é a gente com a gente mesmo. Abriu a caixinha, liberou, aconteceu. Então esse é um movimento muito lindo. E aí a nossa psique, né, gente? Aí eu falando da psique, então o que é essa psique, gente? A psique, e eu vou falar muito sobre isso hoje aqui com vocês, né? A psique é tudo aquilo, olha que aonde a gente vai chegar hoje, tá? A psique é tudo aquilo que há desde o início dos tempos. Início dos tempos não é desde quando você nasceu, a gente nasceu, não. É o início dos tempos, desde que existe gente nessa humanidade. Olha bem onde é que eu vou levar vocês hoje, gente. Ai, ai. É nesse lugar, né? Quando eu falo de feminino profundo, de vasculhar nossa psique, é aí, ó. Tempos e milhões e milhares de anos aí, a gente carrega e a gente não precisa ir lá, porque isso tudo tá aqui, ó, na nossa pele, no nosso DNA, nas nossas células, na nossa mente, no nosso comportamento. Então, quando eu falo em psique, gente, não é a mente consciente, né? É tudo o que há, é a mente consciente, é a mente inconsciente, todas as nossas histórias do que a gente passou, de todas as nossas ancestrais e de todas as mulheres a nível inconsciente, porque quando a gente está falando de mulheres, a gente não está falando só de nós, a gente está falando de todas. Então esse tipo de consciência, a gente trazendo esse nosso autoconhecimento para esse tipo de consciência, a gente começa a ter aí uns caminhos, né? A gente começa a ter umas pistas sobre a profundidade e a causa raiz de todas as nossas doenças, conflitos e questões. Vamos lá, gente, vamos ver quem mais entrou aí. Márcia, Elisa, Mames Poderosa tá aí, beijo! Gente, vão entrando, sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas. Então, gente, o que acontece? Acontece que, saindo de lá daquele lugar que eu acabei de falar, vindo pra cá, né? O que acontece? Quando a gente nasce, a gente vai, vamos dizer, aderindo a algumas características, alguns comportamentos, sentimentos, atitudes que não condizem essencialmente com aquilo que a gente é. Condizem com o coletivo, com o pai, com a mãe, com a sociedade, com o outro também. E é aí, gente, que começa a nossa confusão, não é mesmo? Porque como a gente não integra, não sabe quem a gente tem o outro para nos mostrar outros caminhos, né? E aí tudo isso, né, que é como a gente diz que a gente aprendeu com a sociedade lá fora, é exatamente essa confusão, né? Muitas vezes
o que a gente aprende lá fora não condiz com o que existe aqui dentro. E aí pode gerar alguns conflitos, né? E aí muitas mulheres dizem, nossa, Manu, mas eu tô perdida, é muita informação, é muita coisa. Um diz uma coisa, outro diz outra, tem essa filosofia, tem aquela, e quem sou eu no meio de tudo isso, né? É assim que a gente vai se questionando. A confusão, que eu digo, é uma confusão de entendimento, né? Porque a gente vai aprendendo o quê? A se portar, a pensar, a agir de determinada forma. E muitas vezes isso vai na direção assim oposta, ao contrário de quem a gente é em essência, porque a gente não sabe, né? A gente vai aprendendo no meio do caminho, e eu digo reaprendendo, reorganizando tudo isso. E aí esses aprendizados, informações que vêm, parece que definem a gente, né? Parece que definem as nossas escolhas, parece que definem a nossa vida toda, inclusive as nossas emoções, né? É ou não é que o outro lá fora diz quem a gente é, quem a gente não é? Né? Até mesmo quando a gente quer ser diferente, o outro vem lá e diz assim, nossa, como você tá diferente, né? Então lá fora ditam mais as regras do que dentro. A grande verdade, a maioria das pessoas estão vivendo nesse local, né? E aí, gente, a grande descoberta e a chave que eu já trago aqui, já no início pra gente, é o reaprender sobre nós mesmas, né? O redescobrir, porque a gente acha que a gente é alguém, que a gente aprendeu lá fora, porque a gente precisa viver em sociedade, então acontece uma adaptação, uma adequação, né? E aí a gente tem que redescobrir, gente. Para quê? Para encontrar o que eu chamo de deusa interior, a nossa verdade, a nossa essência feminina. E para haver essa real transformação e reconexão, a gente precisa ir nesse lugar, nesse lugarzinho de quem? Da psique, que eu acabei de falar ali em cima. A gente precisa revisitar esse lugar, não tem outro caminho, né? Porque ou a gente olha para fora, que é o que a gente está olhando o tempo inteiro, ou a gente olha para dentro, e olhar para dentro é revisitar esse lugar da nossa psique. Revisitar a alma feminina profunda. E quando eu falo em revisitar a alma feminina profunda, a gente já está falando dessa questão profunda coletivamente, para poder nos reorganizar também. Olha só, a gente precisa recobrar, gente, as nossas emoções, os nossos pensamentos verdadeiros, de verdade. Porque o que a gente pensa muitas vezes é aquilo que o outro pensa sobre determinada coisa, sobre né, em relação a mim mesma, em relação ao que eu devo, ao que eu não devo fazer. O que você pensa sobre você? Você já se perguntou? O que eu penso sobre mim? O que eu sinto sobre mim? Gente, o sentir hoje está tão banalizado, né? Os sentimentos ninguém consegue nomear, ninguém consegue sentir de verdade, se entregar por causa dessas dores que a gente acabou de falar ontem na nossa live de ontem, né? A gente falou muito sobre isso. Então, quem sou eu? Quais são os meus verdadeiros sentimentos? As minhas emoções, aonde estão? Quem são? De onde vem tudo isso? Então, gente, é nessa profundidade que a gente vai começar a ir. E Manu, como visitar esses lugares e descobrir todos esses segredos, né? Como acontece isso então? Porque é muita coisa, né? Vocês viram que tá tudo no obscuro, apesar de já ter aí uma evolução da grande humanidade, né? Tem muita coisa obscura, tem muita coisa que a gente não sabe, porque eu sempre digo assim, se a gente soubesse o caminho, a gente já tava lá, não é? Se eu soubesse como reconectar meu feminino, eu já tava lá, se eu soubesse como resolver determinada coisa, eu já tava lá. Então, gente, o autoconhecimento é realmente uma chave de transformação muito grande, né? E aí a gente vai conseguir colocar em prática aquilo que realmente vai fazer sentido para mim quando eu souber o que faz sentido para mim.
né? E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês, gente. E esse conhecimento tá aonde, Manu? Onde é que estão esses segredos, então? Que é isso que eu vim compartilhar com vocês hoje, né? E que segredos são esses? Esses segredos aí do feminino que a gente tem guardado, esse grande poder que a gente tem guardado e a gente não sabe o que é, não sabe onde tá, né? Então, que lugar é esse? Eu vou mostrar para vocês. Existe um conjunto de, vamos dizer que sejam informações, conhecimento profundo que nos dão pistas e caminhos para a gente chegar nesse feminino profundo. Não existe um caminho só, né, gente? O feminino não é linear, é cíclico. Então são vários caminhos. Mas eu trilhei aqui vários caminhos e eu trouxe para vocês um conjunto de informações que realmente ajudam a chegar nesse lugar profundo. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas primeiro quero beijinho, quero coraçãozinho aí e vamos chamar essa mulherada. Vamos compartilhar essa live, gente, porque é de um conteúdo muito profundo e que realmente vale a pena a gente tá aí repassando para mais mulheres da nossa teia estarem com nós nessa jornada, né? Então vamos aí, clica no aviãozinho, no coraçãozinho, adoro! E vamos junto, né, gente? Então, esse conhecimento tá onde, gente? Que eu quero passar para vocês. Ele está na mitologia, tá? Os mitos, as histórias das deusas, né? E aí eu vou te conduzir nessas tuas próprias descobertas sobre si mesmo. Então bora lá, vem junto, porque tem história aí pela frente. E cada história que eu vou contando para vocês aqui, vocês vão se reconectando aí. Vamos abrir mais caixinhas hoje, tá? Dentro do inconsciente de vocês. Então, o que acontece? Manu, o que são mitos, né? Já me pediram lá. O que são mitos? Gente, mitos são histórias que aconteceram lá naqueles primórdios da humanidade que eu falei lá, nos primórdios do tempo, desde que o ser humano é ser humano, acontecem histórias, né? Então, são essas histórias, e por isso que é tão forte, gente. Tudo o que aconteceu, quanto mais antigo é, mais forte fica, é como se fosse encalacrado, incrustado na nossa psique, né? É que nem as orações, quando a gente faz, vai fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria, por que é tão poderosa? Porque milhões e milhares de pessoas fizeram. Então todas essas informações de mitologia, de arquétipos, são extremamente poderosos e fortes. Quando a gente se conecta com isso, gente, acontece um movimento interno de despertar muito grande, tá? Então mitos são histórias que vem lá dos primórdios. Então a gente vem, resumidamente, repetindo o que o homem da pedra fazia, tá, gente? Só que tá no nosso inconsciente. E ela é tão forte que toda a nossa mente inconsciente vive histórias, vive mitos. E quando a gente vem com essas histórias para o consciente, a gente vê que a gente tá 24 horas por dia vivendo esses mitos. E é por isso que eu trago os mitos das deusas, para a gente se identificar nesse nível profundo e redescobrir onde é que estão as encrencas, onde é que estão os meus superpoderes, né? Então, gente, os mitos, que são essas histórias, eles nos ajudam a gente a compreender, porque esses mitos, olha só que interessante, eles vêm com muitos simbolismos. Então, não é que o homem da pedra viveu, por exemplo, o que nós estamos vivendo aqui, né? Vamos dizer assim, as traições. Não, existe um simbolismo atrás de tudo isso, né? Então, é através dos símbolos que essas histórias vêm e que também são retratadas nas nossas histórias hoje de forma diferente. Por isso que o símbolo, ele vem de lá até aqui, ele só muda, vamos dizer, de nome, né? Lá era João, hoje é, né, Walt Disney. Mas os conflitos internos são os mesmos, as escolhas são as mesmas, os comportamentos, gente, são os mesmos, as atitudes, os pensamentos e até os sentimentos, né? Para ver como a gente
tem aí um emaranhado muito grande dentro da gente, uma conexão com toda a história. E aí esses mitos vêm ajudar a gente a entender as nossas relações humanas em primeiro lugar, né, gente? E esses mitos, eles guardam dentro de si algumas chaves de entendimento do mundo, né? Que tá na nossa própria mente. Olha só. E aí, quem a gente tem? Que mito famoso que a gente tem hoje, né, gente? A mitologia grega, que é o que tá muito presente aqui em nós, principalmente nós aqui do Ocidente, né? Que é repleta de histórias de deuses, batalhas heróicas, jornadas no mundo subterrâneo. Quem aí conhece as mitologias, as histórias dos deuses gregos? Africanos, adoro muito a mitologia africana também, que tem tudo a ver com nós aqui. Me contem aí. Quem aí conhece as histórias da mitologia? E que essas histórias, gente, vão revelar a nossa mente humana e todas as, vamos dizer assim, aquelas coisas ocultas, essas facetas ocultas que a gente fica vivendo 24 horas por dia e nem sabe que tá vivendo, tá muito no automático. E é isso que eu quero tirar de dentro desse inconsciente hoje. Eu amo, né, Paty? Eu também amo. Então, gente, os mitos, eles são eternos. Essa é a palavra para os mitos, tá? Eles são eternos. Nós vivemos, antigamente viveram, daqui para frente vão viver também. E feliz é de quem se redescobre e traz para consciência todos esses mitos e se empodera. Porque o empoderamento aqui é você estar consciente de tudo o que acontece contigo. Porque você pode escolher se você sabe qual é o poder do teu mito que você está vivendo agora. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente acha que a gente escolhe, né? Ah, eu quero viver Afrodite. Ah, agora eu quero viver Hera. É exatamente ao contrário. É esse mito que comanda e controla a nossa vida. Então não tem esse negocinho de controlar que eu quero viver isso, quero viver aquilo. Acontece na nossa vida e é extremamente forte, gente. A gente não tem controle sobre isso. A gente tem controle sobre o próprio conhecimento. Porque de hoje vocês vão identificar, eu tô vivendo esse mito. Então o que eu posso fazer para viver ele em plenitude? E tirar ele dessa briga, dessa guerra. Porque quando tá no inconsciente, tem encrenca aí indo para baixo do tapete. Né? E a gente não sabe nem como lidar com isso. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é esse despertar para você conseguir ter noção da onde você tá, o que você tá vivendo e viver isso da melhor forma. Vocês têm noção do quão poderoso é isso? Vocês têm noção do que esse conhecimento é capaz de fazer na nossa vida? Então a gente tem que se apossar desse conhecimento para realmente poder estar vivendo da melhor forma com ele, né? Me diz aí se vocês já tinham esse conhecimento, gente. Quem aí tá aí? Quem entrou? Oi, Mi, seja bem-vinda. Maristela, Gessiane, Daniele, sejam todas bem-vindas, gente. Olha só, quase que eu saio da live aqui, mano. Para de mexer. Então, gente, é isso que eu tô trazendo para vocês aqui hoje. E vocês percebem, né, que isso não é intuitivo, isso não é mágica, isso não é empírico, não é imaginário. O que eu tô trazendo para vocês aqui já está consolidado cientificamente. É um conhecimento, é um embasamento muito sólido que tem isso já aqui, né, gente? E que isso a gente já deveria ter aprendido na escola, vamos ser bem sinceros, porque isso é história, é a nossa história. E não é apenas uma história, é uma história real e que nos empodera. Que fala sobre o nosso feminino profundo. Fala também sobre o empoderamento masculino, né? São deuses e deusas que se interrelacionam e formam uma sociedade. É disso que eu tô falando, né? E é isso que a gente deveria estar aprendendo, mas já que a gente não aprendeu lá, a gente tá aprendendo aqui, né? Então, bora lá pra aula, gente. Então,
esses simbolismos das deusas que eu vou trazer para vocês agora aqui, eles são uma linguagem inconsciente, tá, gente? Por exemplo, assim, então agora eu vou mergulhar no mar e lá no fundo do mar existe um baú cheio de ouro. Sobre o que é que eu tô falando? Eu acabei de levar vocês para abrir um tesouro escondido dentro do inconsciente de vocês. Olha que forte que é isso, tá? Agora quem tá aqui na live, quem vai assistir depois, já tá aberto aí o negócio. Deixa abrir isso aí. Então é sobre isso. A mitologia e os arquétipos das deusas, que a gente vai falar muito a semana inteira, é sobre isso. Eu vou trazer simbolicamente, porque o nosso inconsciente, ele aprende, ele entende através dos símbolos que esses próprios mitos trazem. Certo, gente? E aí o que acontece? Esse conhecimento e essa vivência que eu já estou fazendo com vocês aqui já permite essa abertura para o desenvolvimento e ampliação da tua consciência. E automaticamente o empoderamento, quando a gente amplia a nossa percepção sobre a nós mesmas, não existe, eu sempre digo que é a maior riqueza que tem. Não existe quem tire isso de nós. Uma vez aberto esse baú, nunca mais a gente pode fechar, né? Porque tudo que a gente sabe, a gente não vai desaprender, né? Então, algumas pessoas passam a vida, gente, ignorando os acontecimentos da sua própria história. Então, assim, passa uma vida repetindo um padrão e segue o baile, né? Nem sei o que é isso, não quero olhar para isso. E a coisa mais importante é a nossa própria história, gente. Né? Porque o que acontece? Esses acontecimentos da nossa história vão dizer quem a gente é. Como eu contei para vocês ontem, que a minha história inteira foi uma desgraça nos relacionamentos. Qual é o arquétipo mais forte que eu vim viver aqui? O arquétipo de Afrodite. Eu escolhi? Não escolhi. A vida me trouxe isso para o meu próprio aprendizado. Só que porcaria, né? Que eu fui descobrir isso há pouquíssimo tempo atrás. Então, passei 40 anos da minha vida vivendo uma autodestruição nas minhas relações, na minha sexualidade. Se eu tivesse esse conhecimento que vocês estão aprendendo aqui hoje, eu tinha virado a minha chave muito antes. Então é isso que eu tô falando. Algumas pessoas como eu passam uma vida inteira ignorando os acontecimentos extremamente importantes e hiper significativos na sua vida e desencadeia o que, gente? Uma série de sentimentos, de pensamentos, situações na vida, doenças totalmente destruidoras. Então, o que acontece? Claro, aí depois, né, que deu a destruição, que deu o estouro, como a gente diz, né, muitas pessoas vão procurar terapia nesses momentos de fundo do poço, como a gente chama, né? Às vezes, o que acontece? Quais que são os sintomas? O mundo tá desabando. O mundo tá desabando nas minhas costas. Eu tô aqui cheia de dor, de sofrimento, não sei para onde ir. Daí o que acontece? Vem para a psicoaromaterapia, que é essa junção da psicologia transpessoal com a aromaterapia para reorganizar, além do autoconhecimento, todas essas emoções e sentimentos que esses arquétipos que a gente descobriu profundamente quem são, o que a gente está vivendo, aí a gente vai reorganizar pensamentos, crenças, emoções, e aí a gente sai de uma encruzilhada. É lindo, não é, esse movimento, gente? Então, nas encruzilhadas da vida, a gente já sabe que existem saídas. A maioria, vamos dizer 90% da humanidade, permanece em sofrimento e não sabe para que lado correr, né? E aí a gente faz uma live gratuita aqui, tem meia dúzia de pessoas, né, que são as pessoas que já estão despertas, que já estão em pleno crescimento e evolução, e aí a gente olha lá para fora e vê as pessoas se debatendo e não sabem para que lado ir, né? Então essa é a grande verdade, porque as pessoas não querem se curar, porque tem cura gratuita para tudo que é lado, só não se cura quem não quer, né, gente? Essa que é a grande verdade. Então,
quando eu digo assim que eu não tenho pena nem dó do que está acontecendo lá fora, é porque eu sei que tem aí coisa muito boa que as pessoas estão distribuindo livremente e as pessoas não querem aceitar. Não querem ser felizes, não querem ser ricas, não querem ser amadas, não querem amar. Essa que é a grande verdade, porque a cura tá aí para quem quiser. Basta dizer sim, eu quero, eu tô aqui. Eu tô aqui 1 hora tirando meu tempo todo dia para mim aprender e sair da merda com que eu me enfiei, né? E aí os arquétipos, gente. Os arquétipos estão aí. O que é arquétipo? Então, a Manu falou do mito, falou da mitologia, mas e os arquétipos? Os arquétipos, gente, são a manifestação dessas histórias. Então, por exemplo, o arquétipo das deusas, como a Afrodite, como as deusas africanas, né? A Iemanjá, Iansã, Oxum, Nanã, a deusa Hera, Deméter, todas essas deusas são arquétipos que vivem mitos dentro dessas mitologias, né? Então, quando eu falo essas palavras, eu quero esclarecer para vocês aqui, né, que quando eu falo em arquétipo, é um conjunto de informações que estão profundamente enraizadas no nosso inconsciente, que vão ser encontradas nas histórias, nos mitos. E eu tô falando de psicologia transpessoal, tá, gente? Não é uma psicologia só analítica aqui, não. É uma psicologia que vai além, né, da mente, vai muito além da mente, vai além até dos 5 sentidos que a gente tá falando aqui. Então, a gente chama de nova psicologia, que é uma psicologia que vai além do pessoal, né? Vai muito além desse lugar, que é a área que eu atuo fortemente aí, gente, com o arquétipo das deusas, né? Então a gente precisa resgatar essas imagens do inconsciente para conseguir realmente fazer uma transformação e uma cura real, porque a superficialidade vai mostrar o que a mente já sabe, né? E a gente não quer ir nesse lugar. Então é imprescindível a gente ir nesse lugar para a gente compreender a dinâmica da vida enquanto mulher, né? Quem sou eu enquanto mulher? Por que eu tô fazendo essas escolhas na minha vida? E aí inicia a nossa jornada de autoconhecimento profundo, né, gente? E a gente sabe que não tem outro caminho, que é através do autoconhecimento que a gente vai integrar primeiro, né, quem a gente é, porque a gente vai desconstruir toda essa ilusão, vai reconstruir quem a gente é, e aí a gente vai resgatar o quê? A nossa força, a gente vai resgatar a nossa potência, a gente vai resgatar os nossos superpoderes, como eu gosto de falar, né? Então a gente vai resgatar tudo isso e vai aprender a manifestar isso no nosso dia a dia, né? Então, gente, eu quero dar aqui uns exemplos bem práticos para ficar bem fácil da gente poder agora estar levando para o nosso dia a dia aí. Então, vamos pegar aqui o arquétipo da deusa Ártemis, tá, gente? Quem é a deusa Ártemis? É a deusa da caça, a deusa da natureza. É um arquétipo ali da mitologia, ali da mitologia grega. Essa deusa, ela vive em todas nós mulheres, tá? Num lugar, claro, que bem escondido dentro da mente, daquela mente inconsciente, lá naquele lugar bem escondido. Mas é claro que vocês, né, ou as mulheres que já estão me acompanhando há um tempo, já não tá mais nesse lugar escondido, né? Tá bem consciente, tem muita Ártemis vivendo livre, linda e maravilhosa por aí, né? Graças a esse nosso conhecimento que a gente tem aí sobre essas deusas. E aí a gente já falou muito, existem outras lives aqui no feed também, vocês podem aí tá vendo sobre isso, mas eu quero trazer esse exemplo, tá, gente? O que eu quero trazer para vocês? É que no teu dia a dia, você tem que reconhecer quem tá comandando a tua mente, né? E aí o que acontece? Quando você reconhece quem é a deusa que tá ali querendo se expressar e se manifestar, facilmente você pode tomar esse poder e dizer assim: é claro, minha linda, o que é que você tá querendo manifestar? A deusa Ártemis. A deusa Ártemis precisa de um lugar de liberdade na vida dela. Aí quando tem uma mulher, né, que tem essa deusa Ártemis aí querendo se manifestar e se aprisionou totalmente num trabalho, se aprisionou totalmente, né, num casamento frustrado, numa vida que ela ajeitou uma dinâmica que ela se sente aprisionada, ela vai adoecer.
Então, se essa mulher tem essa chave aí nas mãos, o que é que ela vai fazer? Ela vai dar lugar a essa Ártemis e vai começar a mudar a dinâmica da vida dela, as escolhas da vida dela, curando o quê? Os seus pensamentos e as suas emoções. Entende que é o lugar de dentro para fora? Eu só vou conseguir curar os meus pensamentos e as minhas emoções quando eu descobrir quem está aqui dentro. O que é que a minha alma está querendo manifestar? Qual é a deusa que está querendo me trazer a cura? Olha que lindo que é isso. Né, gente? E aí a gente vai dar lugar para ela, utilizando o quê? Os seus superpoderes, se comportando como ela. Dá lugar a ela, que ela vem dessa tua essência, em vez de ficar brigando e vivendo a sua polaridade negativa, né? E aí a gente fica alheia a nós mesmas e fica indo buscar aquilo que o outro está dizendo que é legal, né? A gente perde a nossa força primordial, que é a nossa força sexual. A gente perde a nossa força de vida. A gente fica anestesiada. E aí, anestesiada, a gente não se sente capaz, a gente se sente insegura, a gente sente medo, a gente vai na onda de qualquer manezinho aí que vem ditar alguma verdade pra gente. Né? Ou mesmo a gente fica incapaz de viver a alegria, o amor, a leveza que a gente tanto quer e merece num ambiente seguro, porque a gente está insegura. Essa é ou não é a maior questão das mulheres? Então, essa deusa Ártemis aí está em sofrimento. Gente, deusa Ártemis empoderada, ela tem eu não digo só autoestima, mas ela tem um emocional totalmente inabalável. É aquela mulher que ela se entrega para as suas emoções, mas ela jamais vai ter um emocional destrutivo. E quando eu falo em emocional blindado, eu não quero dizer que é não sentir. Tem que ficar bem claro isso, porque nós, enquanto deusas, a gente é um sentir intenso. E é exatamente isso. A gente não tem medo de mostrar as nossas emoções. Isso que é um emocional inabalável. Porque eu sinto tudo e eu não tenho medo de me perder nesses sentimentos, nessas emoções que vêm à tona. Olha que lindo que é. Então é uma mulher livre, livre de dentro para fora. Uma mulher que tem um emocional inabalável, sinceramente, que tem uma autoestima inabalável, não existe nada que a derrube, nem mesmo a morte. Uma mulher não tem medo da morte. Uma Ártemis empoderada. Então é esse exemplo que eu tô querendo trazer para vocês aqui, para vocês verem a importância da gente fazer essa reconexão, porque tem muita Ártemis na dor aí, né? Então que tem um sonho de fazer uma viagem, de conhecer lugares, de pegar a mochila, né? E vive num casamento enclausurado, que ela não pode abrir a boca para falar nada porque o fulano de tal não gosta de viajar, porque não gosta de dançar, porque não gosta de não sei aonde, porque tem os filhos, que isso, que aquilo. Imagina a Ártemis nessa situação, com a liberdade dela totalmente castrada. Entende? Então, gente, é essas dores que nós mulheres trazemos. A dor do não reconhecimento de quem a gente é e da falta de respeito com a gente mesma. É uma extrema falta de respeito. A gente não dá lugar para a nossa essência, para o nosso sentir, para as nossas emoções, para a nossa inteligência, porque aí Deus o livre, né? Se eu mostrar que eu sou muito inteligente, vão me achar que eu sou esnobenta. Né? E aí a gente vem com esses bloqueios, essa falta de autoestima muito grande. Conseguir entender, gente, pegar qualquer importância da gente saber sobre os arquétipos, sobre as deusas que estão vivendo em nós, e se a gente está na polaridade positiva ou negativa. Eu quero trazer um outro exemplo aqui que eu não podia deixar de falar, né, gente? Vou trazer um outro exemplo aqui, que é a nossa deusa Afrodite, né? Afrodite vai viver a sua potência, e eu vou dizer uma coisa para vocês. A Ártemis, a Afrodite, nós temos pelo menos as 6 principais deusas, elas estão muito fortes vivendo em nós, só que a gente não reconhece.
Então, Afrodite, que é uma das deusas polêmicas aí do Olimpo, né, que é onde elas vivem, que estão dentro de nós, como que a Afrodite, que é a deusa, né, da espontaneidade, da sedução, da sexualidade, dos relacionamentos, né, da conexão, que é uma deusa, né, muito espontânea, como que essa Afrodite vai viver a sua potência nessa sociedade aí, doente, castradora e julgadora do próprio feminino? Eu não tô falando dos homens, não. Tô falando de nós, mulheres mesmas, que somos julgadoras e castradoras de nós mesmas. Porque às vezes a gente não tá nem aí, né? Tem gente que diz assim, ah, foda-se a opinião do outro. Mas eu não tô falando dessa. Eu tô falando daquela que se olha e que não se permite viver aquilo que quer viver. Seja na vida, seja nas relações, seja onde quiser. Que a gente aprendeu a se julgar demais. Como que vai viver uma Afrodite dessa? Então, gente, essa Afrodite que vive em nós precisa se empoderar dela mesma. Caso contrário, a sua falta de autoestima, falta de amor próprio, falta de autorrespeito e autovalorização, inevitavelmente vai levar essa mulher à autodestruição. De que forma? Tendo doenças ginecológicas, principalmente, né, ou qualquer outra doença no corpo, fibromialgia é uma doença de Afrodite também. Relações totalmente fake. Sabe o que é relação fake? Que não existe amor, que não existe verdade, que não existe entrega, que não existe tesão. Isso é relação fake. Uma Afrodite na autodestruição, ela vai se achar a mulher mais ridícula, feia e pobre do mundo. Então, gente, isso é dor. Eu tô trazendo aqui a dor das deusas que estão aonde? Estão aqui, estão em nós. Então, não tem para onde escapar, gente. Eu tô falando de psique feminina. Então, se a gente não se empoderar da nossa potência sexual, tô aqui falando da Afrodite ainda, né? Porque outras deusas têm outros tipos de poderes. Mas uma Afrodite, se não se empoderar da sua potência sexual, ela vai jogar sua sexualidade no lixo. Ela vai jogar a sua vida no lixo. Vai colocar o poder na mão do marido, na mão do outro, na mão da sociedade. Vai ficar de marionete na mão de qualquer um. Porque ela vai se tornar fraca em vez de vulnerável. Por quê? Porque a Afrodite, quando ela tem essa energia muito potente dentro dela, ela é facilmente manipulada. Porque ela dá o valor para todo mundo, menos para ela mesma. Essa é a grande dor de Afrodite, né? Então ela não consegue se valorizar. É uma dor muito profunda. Então, quando a gente vem falar de abuso, de violência sexual, de desvalorização, a gente está falando de uma Afrodite na dor. Olha o nível da importância que isso faz no nosso processo de autoconhecimento. E aí os mitos, né, gente, e os arquétipos das deusas nos levam, então, a esse caminho profundo dentro de nós mesmas, né, que é exatamente nesse lugar das nossas dores existenciais e dos nossos superpoderes. E é por aí que a gente inicia a nossa jornada de empoderamento feminino. Com essa base, e olha a base, né, gente? Com essa base sólida e de verdadeira transformação que a gente tanto quer viver na nossa vida, né? Se a gente quer um relacionamento saudável, a gente precisa saber quem a gente é. O que realmente a gente quer. O que a nossa essência busca, não é aquilo que mandam lá fora, né? Porque, vamos combinar aqui uma coisinha, o que lá fora prega? Que a gente tem que casar para ser feliz, ter filho, ser rica, não é? E ser amada por todo mundo, porque eu sou boazinha, queridinha, eu sou. Tem gente que acha que Deus é ser isso, né? Casada, ter filho, ser uma boa mãe. Não, nós temos todos os pilares, gente. É nesse lugar profundo. E tem, por exemplo, a deusa Afrodite, como eu falei, a deusa Afrodite ou tanto a deusa Ártemis, elas não, para elas a felicidade não tá nesse lugar do que a sociedade aí fora pregou. E aí?
E aí tem gente que é assim, como eu falei ontem, e vem fazer terapia porque tá sentindo uma depressão, tá sentindo um vazio grande, tá entrando em depressão. Porque a sociedade pregou que era isso, mas daí eu conquistei isso, só que agora não resolveu. Porque aqui dentro tá um vazio gigante, do tamanho do Everest, né? Mais ou menos. Então, gente, olha que profundo isso que eu tô compartilhando com vocês. Então, se a gente quer, né? O que a gente quer? A gente tem que saber o que a gente quer. A gente quer prosperidade, isso está vindo dentro do fundo da minha, né, da minha alma, da minha essência. Eu quero realmente um relacionamento, então eu vou trabalhar para conquistar isso dentro desse lugar do meu feminino. Inevitavelmente, esse relacionamento vai ser um sucesso, se realmente isso vem de dentro de mim e eu curar o meu feminino e eu curar as minhas deusas internas. Né? Então, gente, é isso, esse caminho é fundamental, não tem para onde a gente correr, não adianta a gente ficar tapando o sol com a peneira e dar uma aliviadinha na carência. Ah, eu vou dar uma aliviadinha, né, nessa pobreza que eu sinto. Eu vou dar uma aliviadinha nessa submissão, porque eu tô com esse marido que é confortável para mim, mas também se eu não tivesse com ele, né? E assim vai. Ah, porque eu tô sozinha, eu tô muito carente, eu tô sozinha, eu preciso de alguém do meu lado. A partir de que lugar você está tomando decisões? Essa é a minha pergunta para ti agora. Né? Tá fazendo sentido para vocês, minhas deusas? Vamos ver que a gente tem um tempinho ainda aqui. E eu quero saber se está fazendo sentido isso para vocês. Se esse... Olha que a gente tá só no segundo dia, gente. Eu já tô aqui dando... né, ancorando um conteúdo assim profundo, que é a aula de especialização para vocês, tá? Que é realmente que eu quero tirar vocês desse lugar aí, né? Que a gente precisa se empoderar e virar deusa curada, minha gente. Deusa capaz de viver aquilo que o nosso coração quer viver. Ah, Manu, mas eu não tô vivendo isso ainda. Não importa. Não importa se você não está vivendo, o que importa é você saber onde é que você quer ir, onde é que você quer chegar. Porque o legal, gente, não é a gente chegar no lugar, a gente nunca vai chegar. A grande verdade é que a gente nunca vai chegar nesse lugar. Mas a delícia de você estar vivendo esse caminho, de você estar sabendo que aquilo que você está trilhando é a tua essência que está buscando isso. Isso é empoderamento, gente. Vamos ser realista. Vamos ser realista. A plenitude, a realização está na jornada. Ela não está na chegada. Até porque nós mulheres, né? Depois que a gente chega no objetivo, a gente quer ir além. E é assim, gente. A gente quer sempre mais. E isso é que faz essa nossa energia de vida, essa energia sexual que é tão linda em nós, mover. É sempre ir além, porque a gente sempre tem mais, a gente é expansiva, a gente é infinita. Então não é chegar nesse lugar, né? Porque muitas mulheres vêm pra mim e dizem assim, nossa Manu, mas eu tô tão longe desse lugar. Mas o objetivo não é chegar, o objetivo é caminhar. Agora, se você tá parada, estagnada, reclamando, vítima perdida na vida, aí esse lugar sim. Mas quando você descobre isso e começa a fazer movimentos para ser mais leve, para se reconhecer, para levar uma vida mais harmoniosa com você mesma, essa que é a grande chave de empoderamento e um dos segredos ocultos é esse, gente. O segredo não é a chegada, o segredo é a jornada. É que nem quando a gente tá lá na intimidade, né, gente? Aí quando chega no orgasmo, o que acontece? Acabou. O delicioso não é preliminar de você ficar lá e passa a mão e beija e descobre e brinca. Essa não é a parte mais deliciosa? É a mesma coisa com a vida, gente. O nosso segredo é a nossa jornada. Isso que é o mais legal. E aí? E como tá a tua jornada? Quero te perguntar, como tá a tua jornada? Tá sendo prazerosa? Tá sendo gostosa? Ou você tá se sentindo frustrada por não ter conseguido alguma coisa ainda? Vamos mudar o pensamento, gente. Vamos voltar pro nosso lugar de feminino. Leveza é, vai. Deu alguma coisa errada?
Só que a gente pode continuar indo. Então a gente sai dessa autocobrança, desse autojulgamento, desse controle que a gente não tem. Vocês já viram que a gente não tem controle de nada, e aprende com aquilo que não deu certo e vamos seguir a vida. Mas a vida tem que ser mais leve, mais prazerosa. Desse lugar, minhas deusas. É desse lugar. Entende? E aí? Me contem se vocês vão utilizar esses segredos ocultos da mente feminina a favor de vocês a partir de hoje. Eu quero saber, tá, minhas deusas? Então, eu vou deixar agora uma caixinha de perguntas lá no meu story e eu quero compartilhar de vocês para saber como tá essa jornada aí, se fez sentido para vocês esse conteúdo e se essas deusas estão vibrando aí na polaridade positiva na vida de vocês. E vamos junto que amanhã, gente, amanhã nesse mesmo horário eu vou compartilhar com vocês o poder, né? O poder da aromaterapia para manifestar tudo isso na polaridade positiva. Vocês acharam que tinha acabado? Não, não acabou. Tem a cereja do bolo, tem outra sobremesa mais pra frente. E não acaba nunca, né, gente? Porque é infinito. Nós somos infinitas. Então eu tenho muita coisa para compartilhar e contribuir com vocês ainda. Então, eu vou lá pro Stories agora. Vou deixar vocês aqui com um beijo perfumado e nos vemos amanhã às 8h30. Beijo, beijo.